1 Samuel 2,30 diz: honrarei aqueles que me honraram, aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A gente tem 20 minutos ainda. Alguém reparou aqui que a gente começou o culto na hora? A gente abriu 30 minutos mais cedo. Alguém está feliz com essa novidade, sim ou não? A gente vai começar a terminar na hora também. Os cultos serão de 6 às 8, ok? Por isso a gente encurtou um pouco o período do louvor, e por isso eu vou tentar pregar na velocidade 2 do WhatsApp, para a gente terminar bem próximo do horário, amém? Então, se você não pegar alguma coisa, assiste depois o replay e ouve com calma. Você está comigo? Diga amém. 3 princípios fundamentais sobre honra. Honra é fruto de posicionamento. Primeiro princípio, fala comigo: posicionamento. A honra não acontece de forma passiva. Você precisa escolher honrar, você precisa decidir honrar, você precisa se posicionar para honrar. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. A palavra honra, no seu significado, significa reconhecer que algo é extraordinário, valioso, precioso. A palavra desonra, por sua vez, significa não demonstrar respeito ou valor, tratar como algo comum, ordinário. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que quando Jesus estava na sua terra natal, ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque todo mundo acreditava que ele era comum. Então o fato de olharem para Jesus como algo ordinário fez com que aquele povo, mesmo que estivesse próximo do autor e consumador da sua fé, não pudesse acessar dele os seus milagres. Irmão, a desonra é algo tão sério no reino que o próprio verbo vivo foi impedido de fazer o que fazia, de ser quem era, de expressar o que expressava, porque não havia um ambiente preparado para que ele se movesse. A grande verdade é que tem áreas da nossa vida que talvez a gente está reclamando porque milagres não aconteceram, mas talvez nessa noite Deus vai nos trazer o entendimento que áreas da nossa vida não foram tocadas por milagres, porque não há honra nessas áreas para que Deus faça o que Ele amaria fazer. Tem gente que não viveu milagres financeiros porque não consegue honrar a Deus com as suas finanças. Então não é que Deus não queira, Deus não pode. Tem gente que não está vivendo milagre na sua família, e talvez a sua expectativa é que haja um toque de Deus para mudar algo, mas Deus não pode fazer algo no lugar onde não existe honra. Você está comigo? Diga amém. Marcos 6,1 diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Eu vou ter que ler aqui enquanto a gente configura essa letra, porque ela está tão grande que eu vou precisar correr um pouquinho para ler isso tudo aqui no palco. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada, e esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus então lhes disse: só em sua própria terra e entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E ele não pôde. Gente, vamos ler junto isso aqui, por favor. É no próximo versículo, lindão, passa para mim, por favor. Isso, vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. A Bíblia não diz que ele não quis, a Bíblia não diz que não era um desejo dele, a Bíblia diz que a falta de honra impediu Jesus de fazer o que ele fazia. Irmão, olha para mim, guarda isso. A gente precisa ter autorresponsabilidade, inclusive em relação à ausência de alguns milagres. Porque quando existe ausência de milagres em alguma área da minha vida, é mais fácil eu reconhecer que falta eu dar algum passo de fé do que eu achar que Deus deixou de ser Deus. Segura um pouquinho na bateria ali, não. Olha para mim. Deus não cura. Tem gente que acha que Deus não cura mais. Por quê? Porque em algum momento eu não fui curado. Não, irmão, Deus não vai se apequenar para caber na minha experiência pessoal. Eu que preciso expandir a minha experiência pessoal para ter uma nova experiência com Deus. Deus não gera mais milagres financeiros. Por quê? Porque eu estou quebrado. Não. Deus não deixou de ser o Deus da provisão, o Jeová Jireh, o Deus que provê, porque em alguma área da minha vida eu não o honrei, por isso eu não vivi a semente da honra, o fruto da honra.
É mais fácil colocarmos a culpa em Deus do que colocarmos a responsabilidade em nós. Se existe alguma área da minha vida que ainda não foi avivada, é porque existe algum passo de fé que eu ainda não dei. A responsabilidade é minha. Você está comigo? Diga amém. A honra é um posicionamento. E sabe o que é interessante? Nessa história a gente vê que eles estavam próximos, mas não tiveram revelação de quem Jesus era. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. A proximidade sem revelação muitas vezes é pior do que o desconhecido. É melhor você não conhecer Jesus do que você conhecer e não reconhecer e não ter a revelação de quem Ele é. É melhor você não ter um encontro com Deus do que você ter um encontro e viver como se Ele não existisse. Você sabe o que é um ateísmo prático? O ateísmo na prática é alguém que crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Estava conversando com o Gustavo Paiva nesse Clamor Brasil que a gente fez em Brasília. E a gente estava falando sobre um desafio desse tempo. Temos cristãos nas igrejas que não caminham com uma mentalidade cristã. Irmão, olha para mim, a conversão, ela parte do pressuposto que recebemos de Jesus a mentalidade de Cristo. Então, se eu tenho a mentalidade de Cristo, eu penso como Jesus pensa, eu me movo como Jesus se move, eu tomo decisões como Jesus tomaria. Então, eu preciso passar por um crivo que é diferente do meu. Esses dias a gente teve um problema entre voluntários aqui, e um dos voluntários falou para um dos pastores: pastor, mas da onde eu vim é diferente. Aí o pastor com sabedoria falou: meu irmão, se Deus te tirou de lá, por que você quer voltar para lá? Não, mas da onde eu vim, você veio de lá, você não está indo para lá. Deus tem um novo caminho para você, Deus tem um novo destino para você, Deus tem uma nova história para você. Então precisamos pensar diferente, nos mover diferente, porque recebemos a mentalidade de Cristo. Eu não sou quem eu era, então eu não faço o que eu fazia. As coisas velhas ficaram para trás e em Jesus tudo se fez novo. Novidade de vida, pensamentos lavados com a água da vida, novos sonhos, novas vestes, novos projetos, novos desafios, novos ideais, novas buscas. Um dos maiores desafios da igreja moderna é ter cristãos que não carregam a mentalidade de Cristo. Você está comigo? Diga amém. Sabe outra coisa interessante sobre posicionamento e honra? É que muitas vezes a distância entre o sobrenatural e o banal é só o costume. Muitas vezes a gente se acostuma tanto com o sobrenatural que a gente começa a tratá-lo como banal. Mas o fato do sobrenatural ser recorrente não fez com que ele fosse menos importante. Eu já vivi estações que eu vivia um milagre mensal, eu já vivi estações que eu vivia milagres diários. Eu tenho visto uma estação que eu estou vivendo alguns milagres por dia. Alguns milagres por dia não fazem com que cada milagre deixe de ser menos importante do que ele é, porque, irmão, continua sendo fundamentalmente um milagre. O Deus que pode todas as coisas olhou para mim e tocou em alguma área da minha vida e por favor e graça mudou a minha história. Isso precisa ser celebrado. Ninguém trata o terceiro filho como se fosse, é só mais um filho. Por quê? Porque cada filho foi gerado, tem a sua importância. Assim são os milagres. Viver 10 milagres é tão sobrenatural quanto viver 200 milagres. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!